E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E nesta aula de hoje, nós iremos resolver problemas que envolvem o MDC. Eita, professor, como assim? Bom, os problemas que eu trago aqui para vocês são problemas que quando a gente lê o enunciado, a gente vai conseguir identificar que é um problema de máximo divisor comum, certinho? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu só quero deixar claro que esses problemas que eu estou trazendo aqui são questões de concurso, tá certo? Então é interessante porque você já tem uma ideia de como o MDC é cobrado em provas de concurso, tá bom? Vamos fazer aqui a leitura desse primeiro problema. Para seu casamento, Bianca comprou 900 rosas vermelhas e 120 rosas brancas. Com estas rosas, Bianca irá fazer o maior número de buquês que contenham, cada um, o mesmo número de rosas de cada cor, e ao final nenhuma rosa sobrará. Qual é o número de buquês que Bianca irá fazer? Pessoal, inicialmente vamos destacar as informações que são mais relevantes aqui para a gente, né? Nós temos aqui 900 rosas vermelhas, 120 rosas brancas, tá? Bianca quer fazer o maior número de buquês possível, tá certo? Cada buquê tem que ter o mesmo número de rosas de cada cor. O que é que isso significa? Eu não posso ter um buquê com 10 rosas vermelhas e outro buquê com 15 rosas vermelhas. Não pode. Cada buquê tem que ter o mesmo número de rosas de cada cor, tá? E no final das contas, nenhuma rosa pode sobrar. A gente tem que utilizar todas as rosas. Então, com esse conjunto de informações, isso já me sugere que esse número de buquês tem que dividir esse 900 e tem que dividir o 120. Eita, professor, como foi que o senhor chegou nessa conclusão? É simples, porque o número de rosas em cada buquê, rosas vermelhas em cada buquê, não tem que ser o mesmo, né? Tem que ser a mesma quantidade. Então, esse número de buquês tem que dividir 900. A mesma coisa em relação às rosas brancas, né? O número de buquês tem que dividir o 120. Porque está dizendo aqui que não pode sobrar nenhuma rosa no final das contas, tá? Beleza. E como é que eu sei que é um problema de MDC, de máximo divisor comum? Porque além do número de buquês ter que dividir esses dois valores, esse 900 e esse 120, a gente quer o número máximo de buquês. Olha só, o maior número de buquês. E isso é exatamente a definição de MDC, né? O máximo divisor comum. Então aqui é bem tranquilo. Basta a gente pegar aqui 900, 120 e extrair um MDC entre esses dois valores. Vamos utilizar aqui o método das divisões sucessivas, tá? Primeiro aqui eu começo dividindo por 2. 900 dividido por 2 dá 450. 120 por 2 dá 60. Dá para dividir por 2 novamente, né? A gente já aprendeu esse processo aqui de determinar MDC em aulas anteriores. 450 dividido por 2 dá 225. 60 dividido por 2 dá 30. Já não dá mais para dividir por 2, né? Porque 225 ele é ímpar. Mas dá para dividir por 3. Eita, como é que eu sei que 225 dividido por 3? Pelos critérios de divisibilidade, né? Se eu somar 2 mais 2 dá 4, mais 5 dá 9. 9 dividido por 3, então 225 também divide. 225 por 3 dá 75. E 30 dividido por 3 dá 10, não é isso? Agora, qual é o número que divide 75 e 10 ao mesmo tempo? É 5. 5 divide. 75 por 5 dá 15. E 10 por 5 dá 2. Tem algum número que divida o 15 e o 2 ao mesmo tempo, simultaneamente? Não tem, né? Então a gente para por aqui. Paramos por aqui. E a multiplicação desses fatores aqui vai resultar exatamente no MDC. Não é assim? Então olha só, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Isso significa, pessoal, que o MDC entre 900
e 120 é 60. E no nosso problema, né, o que é que esse 60 significa? Significa exatamente o número de buquês, certinho? Na verdade, é o maior número de buquês possível que Bianca vai poder construir, né? Vai poder fazer. Agora vamos explorar um pouquinho mais esse problema, né? Se perguntasse assim, quantas rosas vermelhas terá cada buquê? Lembra que o número de buquês tem que dividir o 900, né? A gente fazendo essa divisão, a gente encontra quantas rosas vermelhas terá cada buquê, certo? Só que 900 dividido por 60 dá isso aqui, ó, dá 15. Então, nesse processo de determinar o MDC, ele ainda informa para a gente qual vai ser o número que, se a gente pegar o 900 aqui e dividir pelo MDC. No caso, esse número aqui representa o quê? A quantidade de rosas vermelhas em cada buquê. E esse 2, o que é que representa para a gente? A quantidade de rosas brancas em cada buquê. Tá? A gente vai resolver problemas que utilizam esses dois valores finais aqui. Tranquilo? Se ficar com alguma dúvida aí, pessoal, deixe nos comentários, tá bom? Que a gente tenta explicar melhor. Bora continuar. Segundo problema. Diz assim. Joaquim possui uma barraquinha de frutas. Ele possui 120 maçãs, 150 laranjas e 180 mangas e deseja agrupá-las em cestos iguais, de forma que cada um possua a mesma quantidade de frutas. Cada um dos cestos vai possuir a mesma quantidade de frutas. Qual será o número de frutas em cada cesto, considerando que não haja sobras e Joaquim obtenha o máximo de cestos possíveis? Pessoal, dá para vocês perceberem que esse problema aqui é praticamente igual ao anterior, muito análogo, né? Só que aqui, em vez de ter rosas, nós temos frutas, né? Aqui nós temos cestos, né? Lá eram buquês. A ideia é praticamente a mesma. Só que a pergunta final muda um pouquinho. O que é que a gente quer saber no final? A gente quer saber qual é o número máximo de frutas. O número máximo não, né? Quer saber qual é o número de frutas em cada cesto, né? Sendo que a gente quer obter o máximo de cestos possíveis. Então percebam, o número de cestos tem que dividir cada uma dessas quantidades, 120, 150 e 180, porque eu não quero que sobrem frutas no final, não há sobras, ó. Tá? E eu quero o máximo de cestos possíveis. Ora, se eu quero o máximo de cestos possíveis, eu quero exatamente o MDC, certo? Só que aqui a gente vai determinar o MDC entre três números, né? 120, 150, 180. Qual é o número que divide esses três camaradas ao mesmo tempo? O 2, né? 120 por 2, 60. 150 por 2, 75. 180 por 2, 90. Pronto. O 2 já não divide mais os três simultaneamente, né? Porque o 75 é ímpar. Mas o 3 divide esses três valores. 60 por 3, 20. 75 por 3, 25. E 90 por 3, 30. Bom, qual é o próximo número que divide esses três valores simultaneamente? O 3 já não é mais, né? Mas o 5 divide. 20 por 5 dá 4. 25 por 5 dá 5. E 30 por 5 dá 6, certo? Existe mais algum valor que divida 4, 5 e 6 ao mesmo tempo? Não tem, né? A gente para por aqui. E a multiplicação desses caras aqui, desses fatores, vai ser um MDC. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ou seja, o MDC entre 120, 150 e 180 é 30. Só que nessa questão eu não quero saber quem é esse cara, né? Quem é o MDC. Na verdade eu quero saber o quê? Qual é o número de frutas em cada cesto. Só que isso aqui vai ajudar a gente a determinar essa quantidade de frutas. Porque lembrem, esse 30 representa o que pra gente? Representa o número de cestos, né? Número de cestos possíveis.
Na verdade, o máximo de número de cestos. Então, se eu pegar 120 aqui, que são 120 maçãs, e dividir por 30, eu vou saber quantas maçãs tem em cada cesto. E como a gente acabou de ver na questão anterior, esse valor está aqui, ó, né? É de forma análoga, né? Bem parecida. 120 dividido por 30, 4. Significa que em cada cesto tem 4 maçãs. 150 dividido por 30, 5. Significa que em cada cesto tem 5 laranjas. 180 dividido por 30, 6. Então significa que em cada cesto nós temos 6 mangas, tá? Então, respondendo, qual é o número de frutas em cada cesto? Basta somar essas quantidades, né? 4 mais 5 mais 6. 4 mangas, 5 laranjas, 6 mangas. Isso dá um total de 15 frutas. Olha aí. Show de bola, né? Tranquilo? Pessoal, eu quero frisar uma coisinha para vocês. Vamos lá. Se a gente não pegasse o MDC, se a gente não pegasse o máximo divisor comum, por exemplo, se eu pegasse o 15 é um divisor comum entre esses 3 caras aqui. O que era que iria acontecer com essas quantidades? Elas iriam aumentar, né? Se eu não tivesse o máximo divisor comum, tivesse outro divisor comum, que não fosse o máximo, a quantidade de frutas em cada cesto iria aumentar. Não seria essa quantidade aqui, seria maior, tá bom? Eu estou frisando isso porque é uma coisa importante também, né? Essa quantidade aqui ela é mínima quando a gente toma, essas quantidades são mínimas quando a gente toma o MDC, tá bom? Vamos continuar que nós temos mais problemas. Terceiro problema. Ele diz assim, ó. 3 peças de madeira têm comprimentos de 60 centímetros, 72 centímetros e 84 centímetros. Para um determinado projeto, é necessário cortá-las em pedaços menores, os comprimentos sejam iguais. Eu quero que os comprimentos sejam iguais, tá? E dados por um número inteiro em centímetros. A pergunta é, qual é o menor número possível de pedaços cortados? Qual é o menor número possível de pedaços cortados? E aí? Como é que a gente resolve esse problema? Primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Os comprimentos têm que serem iguais. E esses comprimentos têm que ser dados por números inteiros em centímetros, tá bom? Então, esses comprimentos, pessoal, têm que necessariamente dividir 60, 72 e 84. Todos os comprimentos são iguais, né? Então, o comprimento é único. Esse único comprimento tem que dividir 60, 72 e 84. Só que quando eu vou dividir aqui, esses 60, 72 e 84, eu tenho que obter o menor número possível de pedaços cortados. O que é que significaria pegar os 60 e dividir pelo comprimento? Seria exatamente obter o número de pedaços em que eu parti esse pedaço de madeira, né? Em pedaços menores. Então aqui novamente recai para a gente a ideia de MDC, né? Porque quando eu pego um camarada aqui e divido pelo máximo divisor comum, o que é que eu vou obter como resposta? Eu vou obter um número cada vez menor de pedaços, certo? Então bora lá, vou pegar aqui o 60, 72 e 84. Vamos fazer na prática e depois que a gente construir aqui o processo, eu explico novamente, tá bom? Então 60, 72 e 84 dividido por 2, né? 60 por 2, 30, 72 por 2, 36, 84 por 2, 42. E agora? Por 2 novamente, né? Todos são pares. Aqui dá 15, aqui dá 18 e aqui dá 21. O por 2 não dá mais, mas dá por 3. 15 por 3, 5. 18 por 3, 6. 21 por 3, 7. Não tem mais nenhum número primo que divida esses 3 caras simultaneamente, né? A gente para por aqui. Beleza. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Isso significa que o MDC entre 60, 72 e 84 é quanto? É 12.
E o que é que esse 12 significa? Significa o comprimento dos pedaços, né? O comprimento comum aos pedaços. Então, cada pedaço vai ter o quê? 12 centímetros. Tranquilo? Então, se cada pedaço terá 12 centímetros, em quantos pedaços os 60, o pedaço que tem 60 centímetros, será decomposto? E a resposta já está aqui, né? Em 5 pedaços. Beleza? Agora, a peça de madeira que tem 72 centímetros. Quando a gente divide aqui por 12, vai dar para a gente quantos pedaços menores? 6 pedaços. E a peça de madeira que tem 84 centímetros, quando a gente divide por 12, vai dar para a gente quantos pedaços? 7 pedaços, certo? Falando de outra forma, a peça de 60 centímetros vai ser repartida em 5 pedaços de 12 centímetros. A peça de 72 centímetros vai ser repartida em 6 pedaços de 12 centímetros também, porque todos os pedaços têm o mesmo comprimento, né? 12 centímetros. E a peça de 84 centímetros será repartida em 7 pedaços também de 12 centímetros. E agora dá para a gente responder, né? Qual o menor número possível de pedaços cortados? A resposta está aqui, isso é a soma desses 3 valores. 5 mais 6 mais 7. 5 com 6, 11, 11 com 7, 18 pedaços. Certinho? E era exatamente isso, pessoal, que eu queria que vocês observassem. Note o seguinte, se não fosse o MDC aqui, se não fosse o máximo divisor comum, fosse um número menor, um divisor comum a esses 3 caras, por exemplo, o 6. O 6 divide o 60, o 72 e o 84. Então, o que era que aconteceria se a gente pegasse pedaços de 12 centímetros? Quando a gente dividisse 60 por 6, por exemplo, a gente irá obter 10 pedaços aqui de 6 centímetros. Né? Se eu pegar 72 e dividisse por 6, a gente irá obter 12 pedaços de 6 centímetros. E pegasse 84 e dividisse por 6, a gente iria obter 14 pedaços de 6 centímetros. Só que isso não seria o menor número possível de pedaços. A questão não é o menor número possível de pedaços, né? Esse menor número possível de pedaços só acontece quando a gente toma o MDC. Tranquilo? E agora vamos para nossa última questão. Essa questão 4 aqui. Vamos fazer a leitura. Um total de 600 policiais militares, sendo 180 sargentos e 120 cabos, participarão de um curso de formação. Para tanto, eles serão divididos em grupos, cada um contendo X sargentos e Y cabos, de modo que cada policial participe somente de um grupo. Um policial, seja ele sargento ou cabo, não pode participar de mais de um grupo, tá? Para que o número de grupos seja o maior possível, olha só, o número de grupos seja o maior possível, em cada um deles, o número de cabos em relação ao número de sargentos deve ser maior em 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades ou 5 unidades. E aí? Bom, vejam só. Eu quero formar grupos. Nesses grupos terão a mesma quantidade de sargentos e de cabos, né? O que é que eu quero dizer com isso? Se um determinado grupo tem 10 sargentos, e outro grupo também tem que ter 10 sargentos, tá? Isso tem que ser padrão. Não pode ter grupos com quantidades diferentes de sargentos e de cabos. Só que eu quero montar o quê? Vamos lá, para que o número de grupos seja o maior possível, né? Eu quero encontrar um número que divida 180 e 420. Porque não tem que ter a mesma quantidade de sargentos e cabos? Só que como eu quero ter o maior possível de grupos, isso nos remete novamente à ideia de MDC. Certinho? Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Determinar um MDC entre 420 e 180. Pessoal, e o que é que significa esse MDC? Significa o maior número possível de grupos, tá bom?
E com essa resposta, a gente sabendo qual é esse maior número possível de grupos, a gente consegue determinar o resultado aqui, né? Saber quantos sargentos e quantos cabos terão em cada grupo. Bora lá. Bom, 180 e 420. Vamos começar aqui dividindo por 2. 180 por 2, 90. 420 por 2, 210. Né? Divido por 2 novamente. 90 por 2, 45. 210 por 2, 210 por 2 dá 105. E agora? Divido por quanto? Por 2 não dá mais, né? Divido por 3. 45 por 3 dá 15. 105 por 3 dá quanto? 35, né? Isso aí. E 15 e 35 dá por 5. 15 por 5, 3. 35 por 3, 7. E aqui a gente já consegue descobrir quem é o MDC. Porque, vê só, não existe mais nenhum cara que divida o 3 e o 7 simultaneamente, né? Então a gente para por aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então, pessoal, o que é que esse 60 significa? Primeiro, que ele é o MDC entre 180 e 420. Primeiro ponto é esse, né? Segundo ponto, que ele significa o número de grupos, né? Na verdade, é o maior número possível de grupos que a gente consegue formar. E a pergunta é: quantos sargentos nós teremos em cada grupo? 3 sargentos. Quantos cabos nós teremos em cada grupo? 7 cabos. Não é isso? Porque se eu dividir a quantidade de sargentos pelo número de grupos, eu obtenho a quantidade de sargentos que terá cada grupo. A mesma coisa em relação aos cabos. Então, se vocês perceberem, nós temos 4 cabos a mais em cada grupo em relação aos sargentos, né? Isso vai fazer a diferença aqui. 7 menos 3, 4. Então, vamos só ler o enunciado para marcar corretamente. Ó. Para que o número de grupos seja o maior possível, em cada um deles, o número de cabos em relação ao número de sargentos deve ser maior em, acabamos de ver que é em 4 unidades. Certo? E está aí, pessoal. Essas foram as questões que eu trouxe para vocês relacionadas ao MDC. Eu tentei trazer questões que cobram informações diferentes no processo de extração do MDC. Tá? Algumas questões pedia exatamente o MDC, outras questões pedia esses valores específicos aqui no final, né? Em cada questão tinha um significado diferente e pode aparecer muitas e muitas questões, né? Mas de fato os concursos cobram dessa forma. Tranquilo? Galera, essa foi nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, tá? Pergunta, professor, não entendi essa parte, que a gente tenta explicar aí de uma forma melhor. E se teve alguma coisa aqui que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Isso vai ajudar bastante a gente e acompanhar as próximas aulas. Valeu e até mais!